Oi, tudo bem? Eu sou a professora Marceline e o vídeo de hoje traz um assunto muito especial. É sobre diabetes. O sinal é este. No corpo humano há várias glândulas diferentes, mas existe uma em especial que se localiza atrás do estômago e tem o nome de pâncreas. Este pâncreas, ele produz um hormônio chamado insulina. A insulina é importante, pois permite que a glicose ela penetre nas células e assim nos forneçam energia. Por exemplo, ao comermos um arroz, um pãozinho, uma pizza, um macarrão, um chocolate ou qualquer outra coisa, bebermos um suco, isso vai para o estômago e se transforma em o quê? Glicose. E esta glicose serve para quê? Para entrar dentro da célula e assim esta célula funcione bem. Ou seja, o meu músculo contraia, eu caminhe, eu consiga pensar, respirar. É importante para a minha vida. Esta glicose, para entrar, ela precisa de uma chave. Esta chave é a insulina. Façamos uma analogia, uma comparação. A célula está aqui. A insulina é a chave que vai abrir. Agora sim, aberto o cadeado. Lembrem, a insulina é esta chave. Agora sim, ela pode receber a glicose e possa nos fornecer energia para trabalhar, andar, estudar, pensar, para respirar, enfim. É importante lembrar que a insulina ela é produzida pelas células beta. São essas células que fabricam a insulina. E as células beta, elas se aglomeram em grupos chamados ilhotas de Langerhans. Mas há uma doença chamada diabetes que faz com que essa insulina não faça esse mecanismo de abrir o cadeado, não abre o cadeado para que o açúcar entre dentro da célula. E aonde fica esse açúcar? Onde? Fica dentro do vaso sanguíneo. E há um aumento deste açúcar. O aumento do açúcar dentro do vaso sanguíneo é diabetes. Existem dois tipos principais: diabetes tipo 1 e tipo 2. Vamos explicar agora este tipo, o diabetes tipo 1. A criança ou o adolescente, ele nasce e os anticorpos produzidos no corpo da pessoa atacam o pâncreas. E esse pâncreas para de produzir insulina. Vejam, olha aqui, são os anticorpos, eles atacam o pâncreas. E o que ocorre? Todo esse açúcar, ele fica fora, ele não consegue entrar na célula. E a pessoa precisa tomar insulina, porque o pâncreas não produz e ele toma insulina pelo resto da vida. Existem outro tipo chamado diabetes tipo 2. Esse é o mais frequente. E como ocorre? O pâncreas produz insulina. Essa insulina vai, porém, ela tem muita dificuldade para entrar. Veja, lembram? Ela não consegue abrir o cadeado. Não consegue. E aí, o açúcar fica fora da célula. E como consequência, as pessoas comem
mas essa glicose não entra nas células. É muito perigoso esse aumento do açúcar no sangue. Existem sintomas. Quais são eles? Quais são os sintomas da diabetes? Muitas pessoas sentem sede, por mais que bebam água, mas parece que a sede permanece. Sente-se cansaço rápido, fraqueza. Lembram? A glicose fica fora, ela não consegue entrar na célula e assim ela nos dá energia. Há um aumento de apetite. A pessoa pode achar estranho, por causa também deste aumento do açúcar no sangue. Agora, o tipo 2, lembram? Diabetes tipo 2, é importante muito cuidado e atenção. Geralmente a pessoa come toda hora, mas não adianta, ela perde peso, emagrece. Segundo, característica, a visão fica turva. Terceiro, infecções frequentes pela baixa de imunidade. Quarto, os pés, formigamento nos pés, porque os nervos ficam afetados. A pessoa tem feridas e ela não consegue cicatrizar, porque não chega O2 suficiente no lugar certo. Se você percebeu alguns desses sintomas, procure um médico, avalie. Agora, então, vocês vão ver um vídeo do médico Dr. Rafael sobre o assunto. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Rafael Mendes, eu sou endocrinologista e a pedido do portal A Mãos na Ciência, em nome da professora Marcilene, eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Essa foi uma dúvida que o Moisés perguntou lá no portal e ela me pediu para fazer alguns esclarecimentos, tá? Então, diabetes é uma doença que ela é dividida em vários tipos diferentes, né? Então, a gente tem o diabetes gestacional, a gente tem o diabetes latente do autoimune do adulto, a gente tem o MOD 1, 2, 3 e 4, mas especialmente a gente tem o diabetes tipo 1 e 2. Vamos começar falando pelo diabetes tipo 1. Bem, o diabetes tipo 1 é aquele diabetes na qual você tem uma deficiência absoluta de insulina. Esse diabetes ele não tem uma influência genética, não é porque o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó tiveram diabetes que você vai ter ele também. Às vezes acontece de numa mesma família você ter pessoas com diabetes tipo 2 e nascer uma pessoa e ter uma pessoa com diabetes tipo 1, mas isso é uma coincidência. Na verdade, o diabetes tipo 1 ele é uma doença autoimune, tá? A gente produz anticorpos que se ligam nas células produtoras de insulina, que são as células beta das ilhotas de Langerhans, tá? E eles vão causando a destruição dessas células. Essa destruição vai fazendo com que a produção de insulina vá caindo, até que chega a um ponto que a glicose não consegue mais ser controlada. Se essa doença tem uma carga autoimune muito agressiva, isso acontece em pessoas mais jovens, mas ela pode, às vezes, acontecer em pessoas com um pouco mais de idade. Mas, em geral, o diabetes tipo 1 acontece no adulto jovem ou na criança. Então, até mesmo crianças com meses de vida a gente tem quadros de diabetes tipo 1, tá? E à medida que você vai envelhecendo, lá depois dos 20, 25 anos de idade, é mais difícil de você ser enquadrado num quadro de diabetes tipo 1. Existe um diabetes tipo 1, que não é bem tipo 1, é o LADA, como eu disse, mas ele é um diabetes autoimune latente do adulto, que é um diabetes tipo 1, só que ele vai aparecendo tão devagarzinho que muitas vezes ele se confunde com o diabetes tipo 2. Tá? O diabético tipo 1, ele não produz insulina em algum momento da vida dele, e aí ele precisa de fazer terapia de substituição. Ele precisa de repor insulina. Então, normalmente, ele tem que usar 2 insulinas, uma insulina de ação devagarzinho, que a gente chama de basal, e outra insulina que a gente usa para corrigir ou para prevenir os picos de glicose, que são chamadas as insulinas de ação rápidas ou ultra rápidas. Tá?
Existem vários esquemas propostos com uma ou múltiplas picadas de insulina ao longo do dia. Existem esquemas de tratamento hoje com bombas de infusão de insulina que são bem legais, tá? Mas em geral eles todos partem do mesmo princípio. A gente usa substituição, a gente repõe para o paciente uma coisa que o organismo dele deveria ter, mas não tem mais, que é a insulina. O paciente diabético tipo 2, ele é mais comum. Esse sim é um paciente que tem mais influência de família, tá? Então, se o pai ou a mãe teve diabetes, o vovô, a vovó, o tio ou o irmão, isso aumenta o risco de você ter diabetes também, tá? Mas isso não é a única coisa, né? Coisas como diabetes gestacional na mãe, entendeu? Obesidade na infância, tá? Ganho de peso ao longo da vida, má alimentação, perda de massa muscular, falta de exercício físico, sedentarismo. Isso tudo são causas predisponentes para o surgimento de diabetes tipo 2. É claro que às vezes a gente encontra pessoas que têm diabetes mais cedo e pessoas que têm diabetes mais tarde. Então isso depende muito da carga genética e de outros fatores. Nem sempre isso está na mão da gente. Você fazer um bom exercício físico, você fazer uma boa alimentação, não é uma garantia de que você não vai ter diabetes, mas isso reduz em muito o risco. E se não reduz, pelo menos facilita bastante o nosso trabalho, que é tratar a doença, tá? Então o diabetes tipo 2 ele tem uma característica genética, mas ele também é influenciado pelo nosso meio, tá? O diabetes tipo 2 ele tem a característica da pessoa produzir insulina. Na maioria das vezes ela produz insulina, às vezes até em quantidades maiores, tá? O problema é que essa insulina, às vezes, em vez de ser suficiente, produzida em quantidades grandes, ela não é suficiente para manter os níveis de glicose dentro da normalidade. E aí, com o passar do tempo, o seu pâncreas vai se esforçando cada vez mais para produzir mais insulina e a sua glicose continuar normal. Só que chega uma hora, por um defeito chamado de resistência insulínica, isso não é mais possível e aí a glicose começa a aumentar. Nessa hora, quando a glicose começa a aumentar, os níveis de glicose começam a aparecer elevados no sangue. A gente fala que a glicose normal em jejum deve ir até 100. Acima de 100 até 126 é uma faixa de indeterminação. E acima de 126 a gente já considera diabetes, tá? Existem maneiras diferentes de se fazer diagnóstico de diabetes. Então vamos lá. Primeiro, uma medida de glicose acima de 200 em qualquer situação associada a sintomas, tá? Uma medida de hemoglobina glicosilada feita por um kit válido, tá legal? Acima de 6,5. 2 medidas de glicose acima de 126, sem que nenhuma outra circunstância esteja alterando essa medida de glicose, por exemplo, como um remédio, um corticoide ou uma infecção, tá? Quando a gente faz um teste de tolerância à glicose e ele dá no segundo momento acima de 200. Então lembra, eu falei que o normal é de 100 a 126. Se fica nesse meio, a pessoa tem que fazer um teste de tolerância à glicose. Às vezes, mesmo antes de 100, quando você pega uma pessoa de alto risco para desenvolvimento de diabetes, a gente já faz esse teste nela por causa do risco aumentado que ela tem. Então, vamos supor uma pessoa com obesidade, uma pessoa que tem mãe diabética, uma pessoa que já tenha, de repente, algumas características, como a acantose nigricans, que é uma marca de resistência insulínica, tá? A gente pode pedir esse exame até antes, tá? E essas pessoas, elas vão ser tratadas, né? Eu falo que existe uma diferença entre tratar a glicose e tratar o diabetes. O tratar a glicose é quando você dá uma medicação somente para baixar a glicose, que é, digamos que, a coisa mais visível do diabetes. Mas tratar o diabetes quer dizer tratar tudo aquilo que eu falei, né? Então a gente não pode trocar de família, a gente não pode deixar de envelhecer, mas a gente consegue melhorar o exercício físico, a gente consegue fazer uma boa alimentação, a gente consegue tentar fazer ganho de massa muscular, porque isso ajuda a aumentar o nosso gasto de energia e a diminuir o risco, né, de uma piora do diabetes, diminuir o risco de obesidade, né? Usar medicações que sejam adequadas. Existem remédios que são adequados, existem medicações que não são mais tão adequadas. Hoje em dia a gente já conhece muito mais do que a gente conhecia 20 anos atrás de diabetes. Então,
tratar o diabetes, gente, é você dar para a pessoa tudo aquilo que se faz para evitar a evolução da doença, tá legal? Não é simplesmente abaixar a glicose. E essa pessoa, com o passar do tempo, muitas vezes ela também precisa de usar insulina. Então existem aqueles pacientes que estavam produzindo aquela quantidade grandona, mas que o pâncreas, com o passar do tempo, cansou. E aí a quantidade de insulina que o pâncreas, não a necessidade, mas a quantidade de insulina que o pâncreas produzia vai diminuindo. Então, por isso, algumas vezes a gente tem que dar insulina para pessoas que têm diabetes tipo 2. Então existe aquela coisa de o paciente diabético tipo 1 é o que usa insulina e o diabetes tipo 2 é o que não usa insulina. Não, o diabético tipo 2 também usa insulina em algumas situações, entendeu? Não é a maioria dos casos, mas não é raro também. Mas o diabético tipo 1 é aquele que só precisa de insulina, tá? Então, basicamente, o diabetes tipo 1 é um diabetes autoimune, na qual existe a destruição das células produtoras de insulina, tá? E você precisa de fazer uma reposição total de insulina desde o início, tá? E o diabetes tipo 2 é uma doença com uma herança genética, né? Associada a modos de vida, associada a fatores ambientais, que faz com que o corpo da pessoa não consiga manter os níveis de glicose dentro da normalidade. Isso tende a piorar com o passar do tempo, porque a gente envelhece, então o envelhecimento também, o tempo também faz com que o diabetes tipo 2 progrida, e as pessoas podem vir a precisar de usar insulina também com o passar do tempo, tá? Mas a diferença dos dois básica é essa. Um é uma doença autoimune, o outro é uma doença herdada e relacionada a meios ambiente, ao meio ambiente e a fatores externos, tá bom? Espero ter sido esclarecedor, tá legal? Qualquer coisa eu estou à disposição. Um grande abraço.